taxi cab. What do you mean a taxi cab? I thought we were flying. Precisely. All right, Doc, what's going on, huh? Where are we? When are we? We're descending toward Hill Valley, California at 4:29 p.m. on Wednesday, October 21st, 2015. 2015? You mean we're in the future? Olá, bem-vindos ao Cinemarden. E não dá para começar uma série de programas nesse ano agora de 2015 sem falar de um filme, ou melhor, de uma trilogia que tem parte de sua história, ou um terço da sua história, justamente no ano de 2015. Estou falando da trilogia De Volta para o Futuro. A história de Volta para o Futuro começa lá bem atrás, no finalzinho ainda da década de 1970. Robert Zemeckis, recém-formado em cinema, fica conhecendo o Steven Spielberg, que foi um dos jurados em uma das provas dos concursos que ele participou ainda na época de faculdade. Tanto é que o filme, o curta-metragem de formatura do Robert Zemeckis foi visto pelo Spielberg, que gostou muito desse trabalho e terminou comprando na época um roteiro que ele havia escrito junto com o Bob Gale. Esse roteiro é do filme 1941, Uma Guerra Muito Louca. É a única comédia que o Spielberg dirigiu até hoje e é também, coincidentemente, um dos maiores fracassos da carreira do Spielberg, em termos proporcionais. O filme não chegou a dar tanto prejuízo assim, mas comparado com outras produções dirigidas pelo Spielberg, ela não faturou tanto assim como se esperava. Na verdade, trata-se de uma comédia que estava muito adiante do seu tempo. Muita gente naquela época, o filme foi lançado em 1979, muita gente não deve ter entendido aquela proposta de humor. O curioso é que muito pouco tempo depois, uns 2, 3 anos depois, aquele mesmo tipo de humor se torna bem popular com o início da série Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, que tem uma pegada muito parecida com a que foi proposta nesta comédia do Bob Zemeckis, junto com Bob Gale, né, que o Spielberg dirigiu em 1941. Isso não impediu esse fracasso, não impediu que o Spielberg produzisse os 2 primeiros filmes como diretor do Robert Zemeckis. Ele produziu o primeiro, Febre de Juventude, que trata da visita, a primeira visita dos Beatles a Nova York, aos Estados Unidos, para se apresentar no programa do Ed Sullivan Show, e mostra todo o esforço de um grupo de amigos que vai até Nova York tentar encontrar os Beatles, participar daquele momento, eles que são fãs do grupo britânico. Esse filme, apesar de ser muito engraçado, muito divertido, muito criativo na maneira como a história é contada, também fracassou nas bilheterias. O filme seguinte, o segundo longa dirigido pelo Robert Zemeckis, também produzido pelo Spielberg, fracassou nas bilheterias. Carros Usados, uma comédia muito engraçada, como o próprio nome diz, Carros Usados, sobre a disputa de dois homens, né, cada um cuidando da sua loja de venda de carros usados. E em torno desse universo, tudo que você possa imaginar de estranho, de absurdo, de engraçado, termina acontecendo. Mas o filme fracassou também, apesar de ser muito engraçado. Isso deixou o coitado do Robert Zemeckis bem traumatizado. Já nessa época, ele tinha a ideia de um filme que envolvia viagem no tempo. A ideia surgiu de uma conversa boba, onde ele, conversando com o Bob Gale, que escreveu todos esses roteiros com ele, fez a seguinte pergunta: como seria, o que aconteceria se um jovem voltasse no tempo até a época onde os pais desse jovem eram adolescentes e ele interagisse com os próprios pais quando eles eram da mesma idade dele? E, para complicar a coisa, a mãe dele tem uma queda por ele. Então, dessa questão, dessa ideia assim bem simples, surge o primeiro esboço do que viria a ser no futuro o roteiro de Volta para o Futuro. O Spielberg ficou entusiasmado com a ideia e se propôs a produzir também.
Só que nessa altura do campeonato, isso comecinho dos anos 80, o Robert Zemeckis estava meio que traumatizado. Ele tinha se envolvido por 3 vezes com a indústria. Primeiro com o roteiro de 1941, depois com os 2 primeiros longas que ele dirigiu, o Febre de Juventude e o Carros Usados. Todos passaram pelo Spielberg. O 1941 o Spielberg dirigiu e os outros 2 ele produziu. E todos fracassaram. O Robert Zemeckis estava meio que assim marcado em Hollywood. Ele tinha uma espécie de toque de Midas ao contrário. Tudo que ele tocava não virava ouro, virava fracasso. E isso deixou ele bem abalado na época e ele ficou receoso de o Spielberg produzir mais um trabalho dele e esse trabalho fracassar. Ele ofereceu esse roteiro a vários estúdios na época e todos recusaram justamente por conta disso. Na ficha corrida dele só tinha fracassos. Isso não impediu que Michael Douglas procurasse por ele e o convidasse para dirigir um filme de ação, Tudo por uma Esmeralda, que era uma espécie de versão feminina de Os Caçadores da Arca Perdida, filme que o Spielberg havia dirigido há muito pouco tempo e que tinha sido um grande sucesso. Nessa história, ao invés de um aventureiro, até ele existe na história vivido pelo próprio Michael Douglas, mas o foco principal é uma escritora de romances de ação, extremamente tímida e hipocondríaca, que termina se envolvendo num tipo de aventura similar àquela que ela costuma escrever em suas histórias. Esse filme, Tudo por uma Esmeralda, o Michael Douglas, que é o produtor do filme também, insistiu para que o Robert Zemeckis dirigisse. Ele viu alguma coisa nesses trabalhos anteriores do Robert Zemeckis que o capacitavam a fazer essa história do jeito que ele achava que ela deveria ficar. Robert Zemeckis aceitou o convite, estava desempregado, né? Precisava de alguma coisa para fazer, e esse filme se revelou um grande sucesso na época, o que, claro, levantou de novo o cacife do Robert Zemeckis na indústria. E aí, nesse período, 1984 mais ou menos, todos os estúdios que haviam recusado aquele roteiro do De Volta para o Futuro procuraram pelo Robert Zemeckis querendo produzir um novo trabalho dele. E aí bateu um momento assim de bom senso, um momento até extremamente lógico. Ele raciocinou da seguinte maneira: a única pessoa que sempre me apoiou, principalmente nesse projeto, foi o Spielberg. Agora está todo mundo querendo produzir esse filme meu? Não, quem vai produzir é o Spielberg, porque foi a primeira pessoa que me apoiou e que teve interesse nessa história. Então, encaminharam de novo o roteiro para o Spielberg e perguntaram se ele ainda tinha interesse em produzir. O Spielberg leu o roteiro e fez apenas uma sugestão. No roteiro original do De Volta para o Futuro, a máquina do tempo era bem diferente daquela que a gente ficou conhecendo depois. A máquina do tempo era uma geladeira. E o Spielberg ponderou até com muito bom senso que seria complicado você mostrar num filme para um público muito grande no mundo todo uma máquina do tempo que funciona dentro de uma geladeira. Isso poderia gerar uma influência muito ruim para muitas crianças que poderiam ficar presas dentro de geladeiras achando que estariam dentro de uma máquina do tempo. Ele sugeriu que eles trocassem esse aparato, essa máquina, não usassem uma geladeira como máquina do tempo. E aí o Robert Zemeckis teve a ideia de usar o DeLorean. E não poderia ter pensado numa máquina do tempo melhor do que um DeLorean para viajar. E desde então o filme foi lançado em 1985, está completando esse ano 30 anos deste primeiro filme. Mostra o Marty McFly, vivido pelo Michael J. Fox, voltando 30 anos no tempo. Ele volta para a mesma cidadezinha dele, Hill Valley, no interior da Califórnia, para o ano de 1955. Essa produção teve alguns contratempos. O primeiro ator escalado para esse papel, para o papel principal do Marty McFly, foi o ator Matthew Modine, e não funcionou nos primeiros testes e já foi descartado. Foi contratado então um segundo ator, Eric Stoltz.
Eles chegaram a filmar durante quase um mês. E, à medida que o Robert Zemeckis ia revisando o material filmado, ele não gostava do que estava vendo. Não que o Eric Stoltz seja um ator ruim, muito pelo contrário, mas ele não estava conseguindo dar aquela pegada, aquele jeito que ele havia imaginado por Marty McFly. Algo assim, numa linha tênue entre o drama e a comédia. A forma como o Eric Stoltz estava interpretando o Marty McFly era dramaticamente muito intensa, e isso não estava agradando o Robert Zemeckis. E aí, com muito pesar, ele demitiu o Eric Stoltz e, aceitando uma sugestão do produtor, do Spielberg, convidou o ator canadense Michael J. Fox para o papel. O Spielberg havia visto o Michael J. Fox numa série de TV muito popular na época, chamada Family Ties, que no Brasil recebeu o título de Caras e Caretas. Ele era um dos filhos de uma família, era uma sitcom, uma comédia típica americana. E, às pressas, Michael J. Fox assumiu o papel, refez tudo aquilo que já havia sido filmado com o Eric Stoltz, e aí o resultado final é esse que a gente conhece. Ele caiu como uma luva para o ator. No filme você vê o relacionamento dele com o Doc Brown, um cientista local que termina inventando essa máquina do tempo, com muitas piadas envolvendo o presente, no caso do filme, que é o ano de 1985, e os 30 anos no passado, em 1955. As mudanças que acontecem não só na cidade de Hill Valley, como no universo daquelas personagens, no mundo como um todo. Há muitas referências à música, cinema, ao presidente dos Estados Unidos e coisas do gênero. O filme foi um grande sucesso de público. Na época gerou uma série de animação que teve um sucesso bem relativo e terminou, claro, se transformando numa trilogia. Só que ela não saiu de imediato. O primeiro filme é de 1985 e o segundo filme foi sair 4 anos depois, em 1989. E esse segundo filme é o que se passa no futuro, ou seja, no nosso atual presente, no ano de 2015. É curioso ver a maneira como Robert Zemeckis mostrou esse futuro. Boa parte dos filmes de ficção científica exploram o futuro de uma maneira distópica, tudo assim em decadência, tudo destruído, tudo muito escuro, tudo muito sujo, um excesso de corrupção, de problemas sociais generalizados. O futuro do Robert Zemeckis, o futuro do De Volta para o Futuro, o 2015 do De Volta para o Futuro, que aparece na parte 2, é muito colorido, é autorreferencial à década de 80. Isso, de uma certa forma, acontece mesmo. Muita gente costuma dizer que a cada década nova termina reprisando e atualizando coisas de 20, 30 anos atrás. E é mais ou menos essa brincadeira que ele faz no De Volta para o Futuro parte 2. Eles estão em 2015, mas muito da moda, das referências que você vê na roupa, no comportamento, são reciclagens do que se fazia na década de 80. Essa parte 2, ela é muito apressada, ela não só sai do presente, vai para 2015, depois volta para um 1985 alternativo e no final termina voltando novamente para 1955. Mas como ele é um filme de ligação, diferente da parte 1 e da parte 3, que acontece praticamente inteira numa única época temporal, o 2 passeia por várias épocas, por vários momentos, e isso dá uma dinâmica muito grande. Outra inovação que o Robert Zemeckis terminou tendo que fazer na época dessa produção foi filmar a parte 2 e a parte 3 ao mesmo tempo, algo que não tinha sido feito ainda em relação a trilogias. Normalmente as trilogias, quando aconteciam, eram feitas separadamente a cada período de um novo filme. E também não havia desde o início um conceito de trilogia já pensado. O De Volta para o Futuro, se você juntar os três, é uma história só, como terminou acontecendo depois com o Poderoso Chefão e com outras trilogias que foram pensadas como trilogias.
Então ele, por uma questão econômica, uma questão de agenda dos atores e até para baratear bastante o custo da produção, ele filmou de uma vez só a parte 2 e a parte 3. A parte 2 foi lançada em novembro de 1989 e a parte 3 saiu em junho de 1990. A parte 3 acontece no Velho Oeste. Ele volta 100 anos do presente da história. Eu repito, a história acontece em 1985, então no Velho Oeste, 1885, quando o Rio Valley ainda era um pequeno povoado e estava se estabelecendo. No final das contas, é uma trilogia extremamente popular, uma trilogia que caiu no gosto de todo mundo e que faz parte da nossa cultura pop, das referências, e esse ano, por ser o ano do futuro do De Volta para o Futuro, pode esperar, teremos muitas citações, muitas brincadeiras e quem sabe até alguns dos objetos de consumo que são mostrados no filme, como o tênis da Nike que tem cadastro automático, a jaqueta autoajustável que vem com um secador embutido, e alguns sonham até com hoverboard, aquela pranchinha de skate voadora. Mas o ano está começando, ainda tem uns 11 meses e pouco pela frente, vamos ver o que é que esse futuro do De Volta para o Futuro, que agora é o nosso presente, nos reserva. Até o próximo Cinemarden. There's only one way to travel. You built a time machine? What of a DeLorean? Back to the future. This is it. On Blu-ray. Hey, McFly! Hello! Jump back in time with Marty McFly and Doc Brown 21 gigawatts! in the ultimate time traveling. Anything you do could have serious repercussions on future events. You're my mom. Doc, are you trying to tell me that my mother has got the hots for me? Oh, Skateboard shredding. Isn't he a dreamboat? Reality bending. my name is Darth Vader. What the hell is going on here? Guitar rocking. Listen to this! Action adventure. You're gonna see some serious shit. That's now a fully tricked out This thing doesn't fit. I'm adjusting. All right. 3-movie box set on Blu-ray. This is a big one, the one I've been waiting for all my life. It's about time you own Back to the future! the Back to the Future box set. I've seen this one. This is a classic. Coming soon to Blu-ray.